Boa tarde aos nossos amigos que sempre têm nos acompanhado através das nossas transmissões aqui do Chico Xavier. Eu estou aqui ao lado da doutora Isabela Veloso, médica infectologista, coordenadora da UTI do Hospital Santa Efigênia, que tem hoje ao nosso lado a incumbência ou a oportunidade de nos esclarecer sobre todo esse momento que nós estamos vivendo. Por um convite nosso, ela aqui se encontra. Estávamos de máscara, porque realmente é necessário, mas tiramos apenas para fazermos a transmissão. Portanto, eu peço a todos que fiquem atentos às suas informações. Estaremos abertos para perguntas e respostas, e aí aquele que encontrar qualquer dúvida acerca do tema apresentado, fique à vontade. Vou passar a palavra à doutora Isabela para que ela comece a sua explanação e os seus esclarecimentos. Boa tarde a todos. Agradeço ao meu amigo Dijan pelo convite, para a gente abordar um tema tão importante, principalmente no contexto atual da pandemia, tirar algumas dúvidas, o máximo de dúvidas que a gente puder, a gente está à disposição, tá? Então a gente enfatizar a importância da utilização da máscara, a obrigatoriedade dessa utilização. A gente está tentando manter uma distância de pelo menos 1,5 metro, justamente, mas assim, eu não tenho sintoma respiratório, o Dijan também não, então é extremamente importante a utilização da máscara, só que se a gente fosse utilizar máscara, não seria viável realmente a gente fazer essa entrevista de agora, essa conversa. Vou começar agora falando um pouquinho dos coronavírus. Tá? Os coronavírus são vírus envelopados, identificados desde a década de 60 do século passado. Tá? Sabidamente, são agentes infecciosos que infectam humanos, assim como outros vertebrados também, como aves e mamíferos. Tá? Uma característica relevante dos coronavírus é que eles apresentam um envelope, e nesse envelope eles têm as espículas. E é exatamente essas espículas que dão o aspecto de coroa. E disso deriva o nome da família do coronavírus, que é a família Coronaviridae. Falando um pouquinho da morfologia, ou seja, do aspecto encontrado na microscopia eletrônica, a gente sabe que o coronavírus tem uma distribuição ampla, então a gente sabe que ele tem a capacidade de infectar tanto o ser humano como outros vertebrados, como a gente já comentou, e essas espículas são importantes tanto na capacidade de provocar a doença, assim como também no aspecto da microscopia eletrônica, porque eles são muito pequenos, então o diâmetro deles é entre 70 a 90 nanômetros. O que é que significa? Só são possíveis de serem avaliados através da microscopia eletrônica, ou seja, através de lentes extremamente eficazes, tá? Com ampliação da imagem pelo menos 500 mil vezes, tá? E a gente sabe também que são vírus que o material genético é através da cadeia de RNA, um RNA de fita simples, tá? E envelopado. Falando um pouquinho dos coronavírus associados às infecções dos seres humanos, a gente vai ter dois gêneros principais, os alfa-coronavírus e os beta-coronavírus. Tá? A maior parte dos coronavírus eles são causadores de infecções brandas, ou seja, quadros respiratórios usualmente, resfriado comum, uma obstrução nasal, espirros, febre baixa ou até uma síndrome gripal com um quadro um pouco mais importante, mas sempre doenças benignas. Entretanto, os beta-coronavírus humanos representam, principalmente 3 principais beta-coronavírus, representam agentes infecciosos capazes de produzir uma infecção mais grave. Tá? O primeiro foi o SARS-CoV-1, tá? Que é esse aqui que é o SARS-CoV-1, foi responsável pela síndrome respiratória aguda grave. Tá? Os primeiros casos foram iniciados na China. O MERS-CoV, que é o síndrome respiratória do Oriente Médio, que os primeiros casos ocorreram na Península Arábica, tá? E o SARS-CoV-2, que nada mais é do que o vírus atualmente pandêmico, e responsável pela Covid-19, pela doença Covid-19. E aí, falando um pouquinho da origem atual da pandemia, a gente encontra que os primeiros relatos de casos da pneumonia grave foram descritos na cidade de Wuhan, que é justamente a capital da província de Hubei, que é uma cidade extremamente populosa. Hubei é uma província, na verdade, com 50 milhões de habitantes, e Wuhan é a capital dessa província.
e foi o epicentro da pandemia, ou seja, os primeiros casos foram relatados vinculados a um contato de mercado, né, de frutos do mar e animais silvestres também, né, e os primeiros casos ocorreram em dezembro do ano passado. E aí, inicialmente, foi feita uma investigação ampla e foi evidenciado que não se encontrava nenhum patógeno até então determinado que justificasse esses novos quadros dessas pneumonias graves nesses pacientes. E aí, em janeiro desse ano, 2020, no início de janeiro, pôde ser realizado o sequenciamento do material genético do vírus. O que é que significa? Através de engenharia genética, a gente conseguiu encontrar o material genético do vírus. E a partir disso, baseado na semelhança com o SARS-CoV-1 e o MERS, ele foi denominado SARS-CoV-2. E o que é que isso tem de importante? No momento que você sequencia o material genético, você consegue diagnosticar os pacientes, você consegue estabelecer as medidas preventivas e você consegue, inclusive, fazer análise em laboratório para avaliar as drogas possíveis para o tratamento. E aí, falando um pouquinho do agente etiológico do SARS-CoV-2, né, que é o agente infeccioso atual pandêmico, né, o nome dele originário vem justamente pela proximidade genética aos coronavírus causadores da SARS, né, que ocorreu na China em 2002 inicialmente, se espalhando pelo mundo em 2003, pelo SARS-CoV-1, tá, e da MERS, que iniciou na Península Arábica entre 2012 até alguns meados de 2020. O último caso recente foi 2018, mas aqui e acolá ainda aparecem alguns casos de MERS. E aí, o SARS-CoV-1 foi responsável pela síndrome respiratória aguda grave, que foi iniciada em novembro de 2002 na China, se espalhando por mais de 30 países, tá? Na época houve o acometimento de 801.400 pessoas, tá? Levando para 38.743 óbitos relacionados à doença, tá? Diretamente relacionados à doença, dando uma mortalidade de 4,83%. Tá? Lembrando que o acometimento foram de mais de 30 países, né, e foram relacionados à transmissão pelos gatos almiscarados na China. E o MERS-CoV, né, que foi a síndrome respiratória do Oriente Médio, que os primeiros casos ocorreram, na verdade, a maior parte dos casos ocorrem realmente na Península Arábica, sendo iniciados em 2012 e ainda casos diagnosticados também até o ano 2018. Né? Até então, foram diagnosticados 2.500 casos confirmados, com 850 óbitos, dando uma mortalidade média de 35,4%, acometendo 27 países e vinculados à transmissão através do dromedário. E o que é mais importante dessas doenças é a gente sempre enfatizar que as características clínicas são semelhantes, ou seja, o principal acometimento infeccioso desses quadros principalmente acometimento respiratório de vias aéreas inferiores nos quadros de maior gravidade. Falando um pouquinho da morfologia do vírus, a gente tem uma característica que é a espícula, né, que vai justamente dar o aspecto na microscopia eletrônica, o aspecto de coroa, por isso que é derivado esse nome, e essa espícula é uma glicoproteína estrutural S, tá, que é a proteína spike. O que é que essa proteína tem de importante? Ela é importante porque ela é justamente a partícula viral que permite a entrada do vírus na célula hospedeira, que nesse caso do ser humano seria as células do parênquima pulmonar, em sua maioria. Então, a partir do momento que essa espícula, que aqui tem o desenho que eu posso mostrar a vocês, então ela se conecta com um receptor específico, tá, no parênquima das células pulmonares, e a partir desse contato vai ter a absorção e a entrada, certo, do vírus no interior da célula, tá? E a partir dela vai realmente evoluir com infecção, com doença e aumento de patogenicidade. Só um probleminha aqui. E falando um pouquinho também da morfologia do coronavírus, que é importante também a gente comentar que o material genético, ou seja, o RNA, o genoma do vírus, é propício a muitas mutações e recombinações gênicas. E isso provoca uma agressividade do vírus em alguns pacientes, tá? Isso, inclusive, é um mecanismo de defesa do vírus para evasão do sistema imune, tá? É um dos mecanismos realmente de resistência viral. Falando um pouquinho também
da transmissão e análise genética, o que isso quer dizer? Quais foram os reservatórios, quais são os hospedeiros reservatórios e os hospedeiros intermediários até chegar o vírus no homem. Então, a partir do estudo genético, como a gente já tinha falado, da engenharia genética, foi descoberto que a semelhança do material genético do SARS-CoV-2 era semelhante a outros beta-coronavírus presentes nos morcegos, certo? Semelhante ao SARS-CoV-2, ao SARS-CoV-1 e semelhante também ao MERS. Ou seja, o reservatório inicial foram os morcegos, tá? Então, diferentemente do SARS-CoV-1 e do MERS, que a gente conseguiu ver o hospedeiro intermediário, tanto no gato como no dromedário, no SARS-CoV-2, a gente ainda não tem a evidência correta de qual foi o hospedeiro intermediário até o contato com o ser humano. O que a gente sabe é que a gente sabe que o hospedeiro, o reservatório é o morcego, entretanto a gente não sabe se foi contato direto de morcego com o ser humano ou se realmente houve ou não o hospedeiro intermediário. Existem alguns estudos mostrando a possibilidade do pangolim, né? Que é um animal já em extinção e que é utilizado realmente como alimento e contato muito próximo com os seres humanos, enfim. E até o momento, acho que até para tirar dúvida de várias pessoas, é que não existe evidência da transmissão do coronavírus a partir do momento que eles infectem os cães, gatos e bezerros e potros e a transmissão para os seres humanos, tá? Então acho que isso deixa todo mundo mais tranquilo. E até então, a gente ainda não tem realmente a disponibilização da vacinação para a prevenção da infecção pelo SARS-CoV-2. Falando um pouquinho do número de casos no mundo e no Brasil, ou seja, o perfil epidemiológico, a gente, falando da provável origem dos morcegos, ou seja, a possibilidade de outro mamífero como reservatório intermediário, então a gente tem, ontem, esses dados são referentes ao dia de ontem, foram um total de 4.798.126 casos diagnosticados no mundo, tá? Desses casos, 6,5% de pacientes evoluíram para o óbito, tá? Desses total de casos, a gente já tem 1.855.071 casos recuperados e dos casos que ainda encontram ativos, que representam 2.626.548 casos, tá? A maior parte são definidos como casos leves, que representam 98,3% desse total, e casos graves, representando 1,7% desse total. Falando um pouquinho dos dados epidemiológicos do Brasil, do nosso país, tá? A gente tem um total diagnosticados de 241.080 casos, tá? Número de óbitos, 16.118, representando 6,6% do total. Recuperados, 94.122 casos, significando 39% já. E casos ativos estão em 130.840 casos, desses 6,3% representam casos graves. Então, essa figura aqui do globo, né, do mapa mundi, representa os principais países acometidos e a incidência de acometimento de cada local. Falando um pouquinho da definição de caso suspeito. Então, assim, se eu atendo um paciente, se eu atendo um caso suspeito, ou se o paciente tem algum sintoma suspeito, esses casos, as manifestações clínicas, ou seja, o aspecto clínico que o paciente se apresenta, pode evoluir desses sintomas inespecíficos, ou seja, sintomas que não são característicos de uma síndrome gripal, como se tinha comentado no início da pandemia, que são sintomas brandos, ou seja, o paciente tem nariz escorrendo, obstrução nasal, mialgia, ou seja, sintomas inespecíficos, oligossintomáticos, manifestações atípicas ou também manifestações neurológicas, como uma anosmia ou angeusia, que seria a anosmia, seria a ausência de olfato, e uma angeusia seria a ausência do paladar, você fica realmente vários dias sem sentir o odor, nem sentir o paladar, tá? Uma diarreia, uma dor abdominal. Quanto à síndrome gripal, seria o quadro semelhante, por exemplo, ao vírus da influenza, que a gente já conhece, tá? Com uma tosse seca persistente, febre, calafrios, dor no corpo, que seria mialgia, odinofagia, que seria a dor de garganta, uma cefaleia também, tá? E a síndrome respiratória aguda grave, que normalmente são quadros de pneumonias extensas, ou seja, pneumonias que acometem uma grande parte dos nossos pulmões, associados à falta de ar, que é um intenso desconforto respiratório, que a gente chama. E a gente tem que lembrar dos principais pacientes que podem evoluir com doença
que não tem a característica clínica exuberante, que são principalmente os pacientes idosos, certo? E os pacientes portadores de quadros de imunossupressão. Então, um paciente que faz tratamento de quimioterapia, oncológico, um paciente que faz tratamento e acompanhamento com a reumatologia, faz corticoide, faz drogas imunossupressoras, um paciente transplantado, é o grupo de pacientes que representam pacientes que têm um risco maior de evoluir com infecção mais grave e podem não apresentar os sintomas clássicos de infecção. Então, é extremamente importante a gente sempre ter a vigilância, principalmente nesse grupo populacional, a gente se preocupar realmente em entrar em contato com um médico assistente ou com um médico emergencista de uma maneira precoce. Falando um pouquinho dos sintomas gripais, então a gente pergunta quando a gente deve pensar em procurar o serviço de emergência, tá? Se você tem... Vamos avisar o pessoal que quem quiser pode fazer. Sim, exatamente, minha gente. Eu estou falando aqui, mas fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta que vocês tiverem interesse, tá? A gente está aqui para ter essa conversa e ter esse canal de conversa. A doutora Isabela, ela está fazendo uma explanação técnica. Por quê? Porque esses esclarecimentos são importantes. Eu sei que muitos podem até não estar entendendo os detalhes, mas o que ela está dizendo exatamente é aquilo que se refere a todo o procedimento médico. Ela está falando do histórico. Mas qualquer dúvida que você venha a ter, nós estamos facultados a receber perguntas e podem fazer, porque ela vai estar disponível para responder todas as perguntas que sejam necessárias. Certo. Eu vou tentar agora falar de uma maneira menos técnica, então, para a gente... Não, fica à vontade, você... Quando a gente deve pensar em procurar o serviço de saúde? Se você tem qualquer sintoma infeccioso, que a gente já tinha comentado aqui, tosse, febre, dor no corpo, dor de cabeça, associada a falta de ar, ou seja, sensação de aperto no peito, de dor no peito, falta de ar. Se você tem uma febre que dura mais de 3 dias, persistente, se você tem uma tosse, se você tem uma tosse persistente associada ou não a dor no peito, se você tem muita diarreia, você está com vários episódios de evacuações diarreicas no dia, com sem dor abdominal, você deve sim procurar uma avaliação médica. Ou, se você tiver a possibilidade de entrar em contato com o seu médico assistente, ou realmente você deve procurar um serviço de urgência sempre para uma avaliação. Falando um pouquinho da definição dos casos. Então, lembrando que é uma doença que a maior parte dos casos são casos leves e que o paciente vai ter a indicação do isolamento domiciliar, ou seja, de 100 casos, 80 pacientes estarão em seu domicílio fazendo os sintomáticos, fazendo a hidratação, continua o repouso, isolamento domiciliar, isolamento social. Então, de 100 casos, 80 pacientes estarão em casa. Entretanto, a gente vai ter um percentual entre 10% a 15%, ou seja, 10 a 15 pacientes de 100 vão precisar de internamento hospitalar. E dos casos que precisarem de internamento hospitalar, 5 a 10% são casos que precisarão de internamento na unidade de terapia intensiva, na UTI. Eu já vou falar sobre a cloroquina com vocês. Eu vou, no próximo, acho que daqui a uns 2 ou 3 slides, vai comentar sobre a cloroquina e eu aproveito e tiro essa dúvida. Quem é que está fazendo a pergunta? É o Sérgio Ferraz. Sérgio Ferraz. Sérgio, eu acho que mais 2 slides à frente, a doutora Isabela vai estar expondo tudo sobre a cloroquina e, consequentemente, vai responder a sua pergunta. Mas, de antemão, já nós agradecemos a sua participação. Isso, ótimo. Obrigada pela pergunta. E aí, bem, quando um paciente for ser avaliado pelo médico, certo? Ele vai ter que fazer vários exames. Entre eles, o que a gente chama do PCR, que é aquele suave nasal que será realizado para o diagnóstico específico do coronavírus, tá? Então, assim, esse slide é mais para orientar vocês em relação aos exames de sangue, exame de raio-x, de tomografia, que em muitos casos serão necessários para a gente avaliar realmente se a doença está extensa, se a doença chegou nos pulmões ou não, certo? Então, assim, depois de uma avaliação médica minuciosa, o médico avalia a necessidade ou não de solicitação desse padrão de laboratório e de exame de imagem também. Falando um pouco da coleta do PCR, o que é ele? É só para orientar as pessoas de como seria essa coleta, que é justamente o teste que dá o diagnóstico do coronavírus, tá? Do SARS-CoV-2.
Primeiro você vai aplicar. Então, a gente vê aqui que tem 3 cotonetes, né? Vocês estão vendo os cotonetes com a haste longa. Então, cada cotonete desse corresponde a um suave. Então, primeiro será coletado o primeiro suave de uma narina, certo? Só que não é da narina, é da nasofaringe. Então, o técnico do laboratório, ele introduz esse suave até a nasofaringe, tá? Depois vai ser o segundo suave vai ser realizado para outra narina e o terceiro suave vai ser da cavidade orofaríngea, da cavidade oral. Então ele introduz 1/3, a metade desse suave, e nesse momento será colocado nesse reservatório com solução fisiológica para poder ser enviado para a realização do PCR. Pronto, e aí a gente vai falar da hidroxicloroquina agora, porque o que acontece? A hidroxicloroquina é um antimalárico, tá? É uma droga que é utilizada há muito tempo, tanto na parte contra a doença da malária, como principalmente nas doenças reumatológicas, principalmente no lúpus, tá? No quadro de dores articulares. Então, é uma droga que é imunomoduladora, né? Foi evidenciado in vitro que essa droga tinha ação tanto na diminuição da entrada do vírus na célula do hospedeiro, assim como também na diminuição da produção das cascatas inflamatórias associadas à doença. É uma doença que a característica dela, ela se divide em pelo menos 3 fases, que é a primeira fase, que é a fase da viremia, ou seja, que o seu corpo tem o vírus circulante. Então, a utilidade principal da hidroxicloroquina seria nessa fase inicial, porque impede que o vírus entre na célula e que realmente comece a cascata inflamatória associada à doença, tá? Então, a cloroquina foi isso. Então, inicialmente foi vista a atividade dela in vitro, né? Os primeiros casos já foi visto isso desde a época da China, e tiveram realmente alguns trabalhos chineses que justificavam a utilização e a diminuição dos infiltrados pulmonares, ou seja, a melhora do paciente em vigência do tratamento, né? É uma droga que ela está sendo submetida a vários clinical trials, ou seja, a vários ensaios clínicos randomizados no mundo inteiro. E assim, tem alguns trabalhos a favor e alguns trabalhos que questionam a utilidade da droga, né? A dificuldade de definição em relação à utilidade da droga é porque alguns trabalhos eles utilizam a droga em doses muito elevadas ou fazem o tratamento por um tempo diferente. Então, assim, a gente ainda tem utilizado bastante, né? A principal evidência seria a gente diminuir a entrada do vírus na célula do hospedeiro, ou seja, diminuir que ele entre na célula da pessoa, que ele se multiplique e que ele provoque as manifestações clínicas e todos os problemas relacionados à resposta do nosso sistema imune, certo? Então, quando a gente vai pensar no internamento hospitalar, a gente tem utilizado muito a hidroxicloroquina, inclusive não é uma droga que tem sido proscrita, não, de forma alguma. Idealmente seria utilizar a droga nos ensaios clínicos, entretanto, a orientação é que o médico assistente, assim como os protocolos institucionais, utilizem a droga mediante avaliação médica. Então, a droga que a gente faz um eletro antes do início da droga, é uma droga que a gente faz o controle eletrocardiográfico diário, e é uma droga que a gente não estimula a utilização ambulatorial e sem avaliação da prescrição médica. Tá? Então, é extremamente importante, se você começar a evoluir com qualquer sinal clínico de coronavírus, da síndrome infecciosa, uma síndrome gripal, sempre procure a avaliação ou do seu médico assistente ou de um médico emergencista. Nunca faça automedicação, que eu acho que isso é o principal, tá? Mas a gente tem usado muito, inclusive vários colegas de outros serviços, né? Eu acho que uma coisa muito boa dessa pandemia, na verdade, foi a aproximação de vários colegas do mundo inteiro. Então, todo mundo, a finalidade é uma só, conseguir controlar essa pandemia. Então, tem vários artigos que as publicações estão sendo gratuitas no mundo inteiro, Estados Unidos, Austrália, China, enfim, Itália. Então, essa solidariedade e essa troca de informações tem sido realmente muito sensível, assim, de causar muita sensibilidade em todo mundo, né, em relação a isso. Nosso amigo Humberto Fonseca Santos mandando uma pergunta, doutora. O chá de boldo usado moderado é mesmo que hidroxicloroquina natural? Eu não sei responder essa pergunta. Eu não conheço as atividades fitoterápicas do chá de boldo, sendo assim, não é uma prática minha, né? Eu realmente não entendo dessa parte fitoterápica do chá de boldo e realmente eu não consigo lhe responder especificamente em relação a isso. Mas eu posso procurar saber e na próxima live eu vejo se eu tenho alguma resposta para dar em relação a esse ponto específico. E ainda a respeito da hidroxicloroquina, o Sérgio, na pergunta dele anterior, ele perguntou: os
pacientes hipertensos e cardiopatas estão vulneráveis a isso? Caso sim, há efeito colateral? Existe sim, inclusive o principal efeito colateral que a gente tem controlado bastante, existe a retinite, enfim, mas o principal efeito colateral que a gente controla desde o momento que o paciente é admitido é o eletrocardiograma. Então a gente faz o eletrocardiograma do paciente, a gente avalia se o paciente tem uma alteraçãozinha do eletro, que é uma coisa bem específica, que é um intervalo QTC. Se o paciente, desde a admissão, já tiver alteração desse intervalo específico, a gente não inicia nesses pacientes, tá? Mas aí no protocolo institucional, a gente realiza eletro diário desses pacientes, justamente para a gente ter controle diário. Então, o paciente chega, né, e o paciente vai ser submetido a esse eletrocardiograma para a gente avaliar se ele é elegível ou não ao tratamento com a hidroxicloroquina. Fora isso, a gente faz o controle diário do eletrocardiograma, justamente para a gente definir se é uma droga que se está sendo algum efeito colateral para esse paciente. Então, é por isso que a gente enfatiza tanto a importância do contato com o médico assistente, da não automedicação, certo? Justamente para a gente minorar os riscos de efeitos colaterais das drogas. E no momento que o paciente evolui com efeitos colaterais, o médico que está acompanhando o paciente, que necessariamente deve estar internado nesses casos, ele vai avaliar realmente a possibilidade ou não de manutenção da droga mediante os efeitos colaterais. Temos uma outra pergunta aqui da nossa irmã Joseneide Freitas. Cineide Oliveira. Ela gostaria de saber um pouco sobre os assintomáticos. Como tratar, como se comportar com relação a quem não está apresentando sintoma? Bem, os casos assintomáticos é o que a gente na verdade é a base do iceberg, né? Como eu tentando fazer uma alusão em relação a isso. Dos casos que são diagnosticados, tá? A gente pode encontrar até 5 vezes mais pacientes assintomáticos, portadores do vírus que não têm infecção. Então, assim, a gente não tem nenhuma recomendação em relação a tratamento, tá? Se você realmente é um paciente que é profissional de saúde, se você trabalha, se você teve contato com um paciente sintomático, se você tem contato com uma pessoa que mora na sua casa, que está em isolamento domiciliar, você pode ser submetido, sim, ao teste para avaliação do PCR ou até o sorológico. Mas, assim, nos pacientes que são assintomáticos, a gente não faz nenhuma recomendação de nenhuma medicação específica. Tá. E aí, no momento que o paciente interna, como é uma doença que a transmissão dela é tanto pela respiração como pelo contato, tá? Os profissionais de saúde que têm contato com esses pacientes precisam usar os EPIs, que a gente chama, que é o equipamento de proteção individual. Então, o profissional de saúde precisa usar aquela roupinha que a gente chama, que é o capote, né? Que a gente chama, e a luva, tá? E principalmente a máscara, tá? Máscara e os óculos de proteção. E, assim, informações para os pacientes, ou seja, isso é extremamente importante, vocês terem ciência de como é transmitido o vírus, tá? O vírus é transmitido pelas gotículas de secreções respiratórias, ou seja, um paciente que está tossindo, um paciente que está espirrando, através da saliva do paciente. Por isso a importância da utilização da máscara, tanto para os pacientes que estão sintomáticos, como para os pacientes que estão tendo contato com casos sintomáticos, tá? E as secreções, tanto dos olhos como também do trato digestivo, que seria, nos pacientes com diarreia, por exemplo, as fezes podem sim transmitir o vírus. Lembrando que o vírus, ele pode permanecer no ambiente por vários dias, então é extremamente importante a higiene do ambiente. Então, assim, a higiene é uma definição em relação à propagação de doenças, né? Então, principalmente nesse vírus específico, é extremamente importante a gente manter o ambiente domiciliar limpo, né? E qual seria essas substâncias capazes de inativar esse vírus? São as substâncias à base de álcool, a 70%, que dependendo da situação, hoje em dia realmente a gente tem um acesso às vezes difícil, né? E o custo também fica um pouco mais elevado. E a famosa água sanitária, que é o hipocloreto de sódio, que é um saneante extremamente eficiente para a inativação do vírus. Então, nos ambientes domésticos, a gente pode utilizar, sim, o hipocloreto de sódio, que é a água sanitária que a gente fala, tá? Lembrando de novo que a infecção ela pode ser mais grave nos pacientes portadores de doenças crônicas, que serão aqueles pacientes com problemas de coração, diabetes, de problemas pulmonares, pacientes que têm problemas neurológicos, são pacientes que realmente entram como pacientes nefropatas, também problemas renais, que fazem hemodiálise, são pacientes realmente que eles configuram um grupo de risco de infecções mais graves, tá? Até o momento a gente ainda não tem a vacinação, como a gente tinha comentado, e lembrando que
as medicações devem ser prescritas pelo médico, tá? O médico assistente ou o médico emergencista, sempre diminuindo, assim, sempre tentando não realizar a automedicação. Falando aí só quanto à persistência do coronavírus, nos plásticos ele pode persistir por até 5 dias, tá? A importância da higiene aí, no papel por até 4 dias, nos vidros por 4 dias, na madeira por 4 dias, no aço por 48 horas, 2 dias, nas luvas cirúrgicas por 8 horas e no alumínio de 2 a 8 horas. Então, enfatizando ainda mais a importância da higienização do ambiente na transmissão do coronavírus. Então, sempre mantenha o ambiente realmente higienizado. Em relação também às orientações gerais, eu acho que isso é extremamente importante. Então, assim, a recomendação é manter o distanciamento e o isolamento social, tá? Já é determinado pela Organização Mundial de Saúde, assim como o Ministério da Saúde e a Prefeitura local aqui de Caruaru já recomendou realmente o isolamento social. Quanto à utilização do uso obrigatório da máscara, pode ser a máscara de tecido, pode ser uma máscara cirúrgica. Nos profissionais de saúde, idealmente máscara cirúrgica, mas as pessoas da comunidade, sempre que forem para algum ambiente comum a outras pessoas, devem sim utilizar a máscara, tá? Podendo ser a de tecido ou a cirúrgica, tá? E sempre, se possível, utilizar um dispenser, por exemplo, de álcool gel, tá? Lembrando da técnica correta da higienização das mãos, que deve ser utilizada por pelo menos de 20 a 40 segundos, para a gente realmente conseguir uma eficácia adequada, tá? E lembrando, sim, na higienização doméstica, como é que a gente faz a solução de água sanitária? Seria 1 parte para 4 partes. Como é que a gente faz? Então, por exemplo, se você tem um copo americano, você vai pegar um copo americano de água sanitária com 3 copos americanos de água. Então, essa solução é uma solução que inativa o vírus. Então, quando você for fazer a higiene do ambiente domiciliar, você pode pegar sempre uma parte de água sanitária com 3 partes de água, podendo usar o que você quiser, um copo de liquidificador, balde, enfim. Mas é sempre 1 para 3, 1 para 4, mas que é uma parte para 4. Lembrando da não automedicação e procurar a emergência sempre precocemente. Doutora, nossa amiga Luciane Carla, ela está perguntando assim, boa tarde, né? Dentre os testes disponíveis, o exame sorologia para detecção de IgM e IgG por quimioluminescência seria mais eficaz do que o teste rápido, ciente de que o PCR é padrão ouro e que mesmo um resultado não detectável não exclui a infecção viral. Perfeito, é exatamente isso. Acho que você perguntou, mas já sabe responder. Então é exatamente isso, o PCR é o padrão ouro, né? Só que comparativamente, o teste sorológico, comparativamente ao teste rápido, a sensibilidade e especificidade dele é muito melhor. Inclusive o teste rápido, a gente encontrou alguns casos de falsos positivos, ou seja, o paciente fez o teste rápido com IgM positivo e na verdade ele não tinha, quando fez o teste sorológico, não confirmou. Então, o teste sorológico realmente é o quimioimunofluorescência, tá? É o teste que tem uma sensibilidade e especificidade perto de 95%, tá? Inclusive, a especificidade da IgG é ainda mais específica e um pouco menos sensível, porque qual é a grande questão desse teste? No momento que o vírus entra em contato, que você começa a evoluir com doença, a produção de anticorpo da gente, ela se inicia por volta do 5º ao 7º dia. Então, a produção da IgM, que seria a imunoglobulina de fase precoce, ela começa entre o 5º e o 7º dia. E a IgG entre o 10º ao 14º dia. Então, se você fizer de uma maneira muito precoce, a sensibilidade do teste vai ser baixa. Mas a partir do 10º dia dos sintomas, a sensibilidade e especificidade do teste chega a quase 95%. Doutora Isabela Veloso, deixe-me fazer uma pergunta dentro de tudo que a senhora está abordando. Em 1934, na cidade de Santo Antônio, no Texas, havia um médico chamado Truman Flat que trabalhava com a teoria da causa e não do efeito. Ou seja, ele dizia que para que uma doença fosse realmente erradicada, era preciso ser curada na mente da pessoa. Como é que a senhora analisa isso diante de tudo que a gente está vivenciando? E completando, doutora, ele ainda utilizou-se de um material de pesquisa. Ele isolou uma quantidade de pessoas e nessas pessoas ele inoculou na narina
gotículas contaminadas com o vírus da gripe e observou que apenas uma pequena parte se deixou contaminar pelo vírus. E analisando o histórico da vida de cada um, viu que aquelas pessoas que eram estressadas, pessoas que tinham uma vida muito ativa, foram as que foram mais suscetíveis a serem contaminadas pelo vírus. E a gente hoje está vendo isso como matéria de estudo no mundo todo. E a senhora, como médica, como uma pessoa, um ser humano, sei da sua intensa atividade dentro de uma UTI, como tem sido, não é fácil, mas humanamente, como é que a senhora vê esse aspecto? Falando sobre o mecanismo patogênico de qualquer agente infeccioso, seria a quantidade de vírus ou bactéria tem que ser superior à capacidade de defesa do organismo, tá? Que seria um inóculo bacteriano ou viral, certo? No momento que o sistema imune da gente vai defender a gente, tá certo? Ele tem que ser um inóculo superior à capacidade do nosso sistema imune de ter defesa contra esse vírus e contra esses agentes. É definido que o sistema imune é diretamente relacionado ao nosso estado mental. Ao emocional. Totalmente. Então, assim, no momento que você tem hábitos de vida saudáveis, que você tem pensamentos positivos, que você tem até a parte do magnetismo, né, de Jean? O equilíbrio emocional. No momento que você tem hábitos de vida saudáveis, no momento que você garante que o seu sistema... Na verdade, é o seguinte... Bem... O seu sistema imune é diretamente relacionado com o bem-estar e com os hábitos de vida saudáveis, né? No momento que você tem um estresse emocional, que você passa por um momento difícil, você realmente tem uma queda do sistema imune, inclusive suscetibilidade a infecções e outros problemas relacionados a isso, né? Inclusive a somatização das doenças, né? Quando você tem as doenças somáticas, que são aquelas doenças que os pensamentos negativos reentrantes produzem a doença do corpo físico. Então, isso é diretamente relacionado também a isso. Ou seja, tudo está na predisposição mental do paciente, não deixando levar em consideração o fator orgânico, é verdade. Com certeza. Mas essa imunologia mental tem tudo a ver com a imunologia do próprio corpo físico. Elas estão muito interligadas, né? Sim. E quando a senhora está tratando os seus pacientes, eu sei que não tem sido fácil, como é que a senhora procura se comportar? Como é que a senhora se observa cada um deles? A senhora se comove, fica triste? Como é que fica a doutora Isabela diante de tudo isso? Na verdade, eu me emociono. Eu acho que eu fico speechless. Assim, eu acho que existe uma emoção, uma carga emocional muito grande nas doenças. Um paciente que se encontra em um processo de enfermidade, ele tem uma sensibilidade emocional e ele se sente muito só. Ele precisa daquele carinho, daquele contato. É diretamente relacionado à melhora dele, inclusive a espiritualidade. Tem vários trabalhos acadêmicos. Inclusive, uma grande amiga minha mandou para mim a monografia dela, que é evidenciando a presença da espiritualidade com a melhora do paciente durante o tempo de internamento. Então, assim, a espiritualidade, os pensamentos positivos, o bem-estar. Então, tudo isso é diretamente relacionado à capacidade do paciente superar aquele processo mórbido. Então, no momento que a gente encontra um paciente que está passando por uma doença, né, o principal vai ser o acolhimento daquele paciente. A gente sabe que a anamnese, ou seja, as perguntas e o manejo daquele paciente é diretamente relacionado a toda a sintomatologia clínica dele, né? E no momento que a gente vai acolher aquele paciente, ele tem que se sentir acolhido para poder ter no seu médico a resposta para os seus problemas, a solução para os seus problemas. Então, eu tenho uma dádiva de ter uma profissão que eu amo fazer e que eu ganho muito mais do que eu dou a eles, porque sempre que a gente encontra um paciente, inclusive todos meus pacientes da UTI, que eu até vi hoje de mais cedo, eu sempre converso, sempre dialogo, eu sempre tento deixar eles muito acolhidos. E hoje eu tive um relato de uma paciente que me deixou extremamente feliz, que depois que a gente conversou bastante, que ela se sentiu acolhida, ela tem um câncer de pulmão, é uma paciente bem complexa, que tem um câncer de pulmão, que está internada na UTI, tem cardiopatia. E no momento que a gente conseguiu realmente estabelecer aquele vínculo afetivo e aquele acolhimento, ela relata uma melhora substancial dos sintomas que ela vinha sentindo. Então, eu acredito piamente no acolhimento e na empatia com o paciente e na resolução das suas doenças, das suas enfermidades.
Muito bom, doutora. Veja bem, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar físico, emocional, psíquico e a gente acrescenta esse espiritual. Daí a gente ter como base para essa nossa compreensão aquela expressão de que Jesus é o médico das almas. Ele veio aqui para curar almas. E lá no Evangelho de João ele diz assim: e Jesus pregava o Evangelho e curava os enfermos. Veja que ele faz aí uma observação interessante. Primeiro ele pregava para depois curar. Dá a entender que a cura não é uma prerrogativa ou uma condição apenas da vontade de quem quer ser curado, mas que é necessário mérito e que a pessoa esteja realmente em condições de receber essa dádiva através do seu comportamento interior. Se a gente for analisar direitinho, todos nós somos doentes. Por quê? Porque no que diz respeito à parte física, basta qualquer incômodo, nós nos sentimos doentes. Nós temos um corpo muito difícil de ser equilibrado pela forma e pela vida que levamos. Quando diz respeito ao emocional, basta qualquer desavença, qualquer desequilíbrio, nós perdemos também o nosso equilíbrio emocional. No social, nós temos uma dificuldade enorme de convivência e hoje estamos vendo isso de uma maneira mais intensa, principalmente no lar, o que não deveria ser. E, finalmente, o espiritual, que seria esse desejo central, a essência de cada um. A senhora, como médica, saindo um pouco do lado mais da profissional, a senhora considera isso como um fator de importância, essa afirmativa do equilíbrio dentro de um contexto geral? Eu acho imprescindível, na verdade. Inclusive, várias experiências que eu tive com meus pacientes, inúmeras, todos os pacientes que estão na UTI comigo todos os dias. E quanto mais a gente trabalha a parte de acolhimento e a gente trabalha esse acolhimento, essa sensação, o paciente se sentir acolhido, ele se sentir seguro naquele ambiente, mais rapidamente a gente vê a resposta clínica do paciente. Então, assim, eu acredito demais, todos os dias antes de chegar no hospital, eu faço minhas orações, eu tento passar para meus pacientes todos os pensamentos positivos, eu converso muito com eles sobre isso e eu noto realmente uma diferença absurda quanto tanto a resposta ao tratamento como também a aceitação da doença, né? O próprio Jesus diz, foi tua fé que te curou, vai e não peques mais para que o mal não te aconteça. Exatamente, está dentro disso que a gente imagina. Isso. Por quê? Porque os remédios, eles não curam, eles remediam, remedeiam, e consequentemente a causa das doenças, elas estão muito mais na natureza íntima do ser do que propriamente no fator da predisposição, como nós vimos e como você muito bem falou. E aí eu pergunto, o que é que a senhora acha como médica do que vem acontecendo e o que vai acontecer após esse processo pelo qual nós estamos vivendo, essa pandemia, o que é que ela tem para nos ensinar no tocante à atividade, principalmente médica, que lida com o fator mais importante da vida, que é a saúde? A senhora vê isso com otimismo, com expectativa? Eu estava conversando com 2 colegas meus exatamente sobre isso hoje, como essa pandemia tem explorado o melhor da gente como médico. Pelo menos eu posso falar que a experiência que eu tenho tido tem sido de autoconhecimento, e para mim tem sido benéfica quanto ao ir avaliando o que é que eu posso melhorar quanto ao acolhimento em relação aos meus pacientes, avaliando, e uma coisa que chama muita atenção é a solidariedade. Então existe uma cadeia de solidariedade e de amor e de troca que tem acontecido nessa pandemia, que faziam anos e décadas que a gente não via. Tantos colegas, então assim, é o que eu estava falando até sobre os trabalhos, publicações, trabalhos científicos, existe uma troca de informações diárias, as revistas milionárias em todo o mundo, elas estão liberando os artigos de uma maneira gratuita, ou seja, com a intenção de todo mundo ter acesso àquele conhecimento. Em relação aos médicos, vários colegas adoecendo, vários profissionais de saúde e os outros colegas que fazem parte da equipe se solidarizando,
ficando no lugar do colega. Em relação aos pacientes, existe um cuidado intenso com os pacientes, um sofrimento da equipe, uma preocupação de não perder nenhum paciente, de sensibilizar com a família. A gente tem tido uma dificuldade grande, porque como os pacientes precisam estar isolados e as famílias não podem ter contato com o hospital, então existe realmente, a gente tinha inclusive um projeto de humanização da UTI de lá de Santa Efigênia, e esse projeto era a gente garantir que a família ficasse com os pacientes pelo menos 6 horas ao dia. E esse projeto, a ideia era implementar agora em março. E aí foi um banho de água fria, né, pra gente em relação a isso. Só que, ao mesmo tempo, existe uma preocupação incessante em como a gente vai acolher essas famílias que não estão tendo contato com seus pacientes. Então, assim, eu acho que essa pandemia veio para fazer a gente refletir sobre o real valor da vida, que são as pessoas. O ser humano é o principal valor. Na verdade, eu acho que as pessoas são os nossos principais bens, não os bens materiais. Doutora Isabela, doutor José Kleber, ele diz assim: quando por meio de seus desregramentos e vícios passa o homem a consumir substâncias corrosivas como álcool, fumo e outras drogas, como também vícios morais e comportamentais, ele agride a tessitura do duplo etéreo, eu vou explicar o que é, provocando as doenças ocasionais, muitas vezes deixando penetrar as comunidades de larvas e vírus de toda ordem. Então, o que é que ele quer dizer? Que toda doença, ela começa primeiro na alma, para depois se processar ou se instalar no corpo físico. E, consequentemente, o que a senhora acabou de dizer, no que diz respeito a esse carinho, essa solidariedade, será que isso não é um despertar da consciência, principalmente das pessoas que, consequentemente, estão diretamente envolvidas nesse grande projeto? Porque algumas religiões, algumas crenças falam do Apocalipse como se fosse existir um fim. Deus não criaria nada para dar um fim. O que acontece como Apocalipse é uma revelação, um processo de transformação. A humanidade está vivendo mais um momento epidêmico, quantas já existiram, como a própria peste negra, né? Tivemos a gripe espanhola, tivemos tantas outras epidemias, tivemos guerras, todas elas para despertar a consciência desse homem que ainda não despertou, porque, segundo um amigo nosso, diz que o que falta mais para a humanidade são seres humanos. Será que tudo isso não é uma proposta de uma grande reforma de humanização, ou seja, um impositivo pelas leis maiores para que o homem acelere todo esse meio, esse processo que precisa ser acelerado, que é exatamente essa solidariedade que a senhora falou, quando todos agora estão dando as mãos, sem egoísmo, sem orgulho. As grandes nações estão pagando um preço muito alto por tudo que estão passando e, consequentemente, a gente está vendo o mundo sendo obrigado a provocar um processo de mudança. A senhora concorda com isso, doutor? Eu concordo plenamente, porque o ser humano vem cada vez mais individualista e materialista. E aí vem uma pandemia para mostrar que democracia, porque os ricos, principalmente os ricos, na verdade, ou seja, todo mundo vai ser acometido por essa doença de uma maneira democrática, e as pessoas precisam repensar os valores realmente que elas têm da sua vida. Porque é o que eu estou dizendo, o que importa não é o material, o que importa são as pessoas. O ser humano. Então, assim, o que importa é a gente se dedicar a outras pessoas, a ouvir, a ajudar, porque o que a gente leva da vida é o que a gente faz de bom e o que a gente troca com as pessoas. Então, assim, eu acredito muito que existe um afastamento muito grande das pessoas, as mídias sociais, né? Enfim, quantas e quantas famílias estão agora no isolamento domiciliar, estão agora tendo um contato mais próximo, os pais, filhos que estão cuidando dos pais, dos avós, crianças que estavam muitas vezes mais no tablet na sua casa e agora os pais estão precisando acompanhar as tarefas e agora com o acompanhamento online das escolas, que os pais precisam estar juntos para poder dar certo. Então, assim, eu acho que tudo tem um motivo, né? Na minha concepção, realmente, essa pandemia está revivendo e, como você falou, despertando o melhor do ser humano nessas situações. A ciência, ela tem que cumprir, como tem cumprido o seu papel. Isso. Mas há uma necessidade muito grande de uma renovação na consciência das pessoas. Mas eu também me pergunto, doutor, e como é que vai ficar a humanidade, segundo a sua perspectiva, depois de tudo isso? Será que nós vamos ser
um mundo melhor, ou vamos formar mais uma sociedade de loucos, deprimidos, ansiosos por conta de tudo isso? Na verdade, tem existido, inclusive um grande amigo meu, psiquiatra, ele é psiquiatra e radiologista, e ele tem relatado vários contatos, tanto de colegas como de pessoas que não são colegas médicos, com transtornos de ansiedade. Isso é uma realidade, né? O medo, ele provoca, né, como você até bem sabe, muito melhor do que eu até, pensamentos negativos que são reentrantes e são recidivantes, e aquilo provoca toda uma cadeia de somatização desses pensamentos e, consequentemente, nas doenças psiquiátricas, né? Só que o que é mais importante é o filtro desses pensamentos. Então, assim, a pessoa tirar dessa pandemia o melhor que ela pode fazer. Então, a solidariedade. Então, a gente vê hoje em dia muito mais obra social, as pessoas preocupadas na doação das cestas básicas, preocupada com o outro, preocupada com os... Então, assim, inclusive, em relação aos profissionais de saúde, que as mulheres se juntam e fazem a produção de máscaras, de capotes, para oferecer para os profissionais de saúde. Então, assim, a gente tem uma cadeia de solidariedade que fazia anos que a gente não encontrava. Então, tudo depende da perspectiva que você aceita aquela provação, da capacidade de resiliência e da capacidade de superação dos problemas. Então, assim, para algumas pessoas não vai fazer diferença, mas eu acredito que para a maioria vai ser um momento de reavaliação, de ressignificação da vida e, principalmente, de começar a pensar mais no outro e não apenas em si. Como médica, como mãe, como filha, como irmã, que mensagem a senhora deixaria, doutora, para esse momento que nós estamos vivendo, que pudesse pelo menos alimentar uma esperança no coração de todos que estamos vivendo essa transição, esse momento que com certeza é tão difícil, que poderá, consequentemente, trazer um pouco de alívio e até um pouco de paz interior. Eu acredito muito na manutenção dos hábitos de vida saudáveis. Eu acho que você tem que tentar fazer uma atividade física, lógico que respeitando as orientações de isolamento social. Você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que tentar filtrar os seus pensamentos negativos. Se você nunca fez, mas tente praticar a meditação, tente fazer com que seu tempo ocioso seja um tempo produtivo, que eu acho que é extremamente importante isso, né? Tente sempre filtrar os seus pensamentos. Quando você começar com pensamentos negativos, com medo, angústia, para mim a espiritualidade é extremamente importante. Então, independente da crença, eu acho que acreditar num bem maior, num Deus que emana, que ama, que cuida, porque no momento que Deus é só amor, Ele ama todos os seus filhos, então Ele planta a semente de amor no coração de todos e basta a gente querer que essa semente germine. Então eu acredito muito assim, que você deve manter hábitos de vida saudáveis, você tem que manter a sua mente tranquila. Se você tem interesse em meditar, medite, tente diminuir o tempo de ociosidade na sua vida, né? Se puder, enfim, fazer leituras que façam bem a você e tentar sempre manter os pensamentos positivos, né? E eu acho que espiritualidade, independente da crença, é importante. Religiosidade. No seu pensamento, na sua ideia, nós estamos num caminho, mesmo difícil, mas um caminho promissor, onde há muita esperança de um mundo melhor, de um mundo mais solidário. Eu acredito muito nisso. Assim, eu acho que tudo depende da experiência de cada pessoa. Para mim, eu tenho recebido essa pandemia dessa maneira, né? Eu tive um momento que fiquei alguns dias longe do trabalho e no momento que eu fiquei longe do trabalho, eu ressignifiquei algumas coisas da minha vida. E é exatamente isso, né? Eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer para ajudar de alguma maneira, e eu acho que tudo depende de como você encara os problemas, né? Eu acho que você tem que encarar esse problema de agora como uma ressignificação da sua vida e repensar tudo o que você faz diariamente, o que é que você poderia fazer no seu melhor, o que é que você poderia fazer para manter o seu ambiente familiar tranquilo, com paz, você se manter em paz e tranquilidade, porque a gente está aqui para ser feliz e a gente está aqui para ser solidário um com o outro. Eu acho que esse é o motivo da nossa vida, né? É a troca com o outro, é a troca é a caridade,
é você se sentir feliz, e ninguém se sente feliz com os pensamentos negativos. Você só se sente feliz e pleno no momento que você ajuda, no momento que você escuta, no momento que você troca, independente se você tem condições financeiras, se você não tem, mas se você escuta uma pessoa, se você se solidariza com o sofrimento do outro, isso traz bem a você. Então, tudo que fizer bem a você nesse momento, faça. Não pense duas vezes e faça o bem sempre, porque o amor de Deus... Então, nós estamos encerrando essa nossa live, e ainda temos, antes de propriamente encerrarmos, temos duas perguntas dos nossos amigos. Isso. Tivemos mais duas interações aqui. A primeira delas já foi há um tempinho, do Sérgio, novamente. Ele queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a questão do isolamento vertical e horizontal, né? E a sua eficiência para atender a expansão. E a Isis Luna, ela pergunta se o pico da doença já chegou, se nós estamos nele ou se vai demorar ainda, se a senhora acha que ainda vai demorar ainda. Quanto ao isolamento vertical, eu não acredito na eficiência dele como frear realmente a expansão da disseminação do coronavírus na comunidade, né? A grande preocupação da gente é a expansão da doença e a quantidade de pacientes graves que podem evoluir dessa maneira, e a não possibilidade dos serviços de saúde absorver todos esses pacientes. Então, o isolamento domiciliar, o isolamento social, para mim é a única medida que seria eficiente para a gente frear realmente a pandemia, certo? Lembrando que o número de leitos de hospital não é suficiente para a quantidade de pacientes que podem vir a precisar de leitos de hospital. Como aconteceu na Itália, eu acho que a gente tem várias evidências de outros países de primeiro mundo que têm um investimento altíssimo em tecnologia e que realmente sucumbiram à não adesão às medidas de isolamento social. Inclusive, todos precisaram realmente realizar o lockdown, né? Então, assim, a gente repete... A gente teve a sorte, na verdade, eu acho que o Brasil, a gente teve a sorte de poder viver a pandemia um pouco depois que esses países e aprender muita coisa com eles. Então, a gente tem que aprender o que é certo. A Organização Mundial de Saúde já orienta isolamento social desde fevereiro desse ano. Então, eu acho que realmente a medida de isolamento social é a medida mais eficiente, talvez quiçá o lockdown. E em relação à pergunta, não foi da outra colega? Com relação ao pico da doença. Bem, quando a gente vai avaliar aquelas curvas epidemiológicas, a intenção da gente é não haver esse pico. O que é que acontece? O pico nada mais é do que quando o número de pacientes que começam a se infectar, eles superam a capacidade dos sistemas de saúde em absorver esses pacientes. Então, a ideia é exatamente a gente achatar esse pico. É a gente garantir que as pessoas que vão evoluir com doença, elas evoluam aos poucos com a doença, certo? E esse pico seja achatado, porque no momento que o paciente precise do hospital, o hospital vai ter a vaga. Então, aquele paciente vai adoecer, por exemplo, a doença dura mais tempo, mas os serviços de saúde conseguem absorver os pacientes que vão adoecer ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que o pico, essa grande dúvida em relação ao pico, eu acho que o pico vai acontecer se a gente realmente não respeitar as medidas de isolamento social. A gente precisa. Muito bem, quero agradecer aos amigos que formularam gentilmente as suas perguntas. Obrigada. Espero mesmo. que a doutora Isabela Veloso tenha correspondido a todos. E aqui fica a nossa gratidão por você, Isabela, doutora Isabela, ter estado conosco, trazendo todos esses esclarecimentos de uma maneira muito objetiva, mas sobretudo humana. Eu sei como você é, e por isso que me veio a ideia de convidá-la e parabenizá-la por tudo que você tem feito dentro dessa tarefa tão difícil, mediante tudo que está acontecendo, e esperarmos, como estamos esperando, dias melhores, que tudo isso seja apenas uma experiência transitória, que nós possamos ter dias melhores, que com certeza teremos, com mais aprendizado, com mais sabedoria e principalmente, como a senhora muito bem disse, uma medicina mais humana, né? Uma sociedade mais solidária e um mundo sem tantas distâncias como nós tínhamos, e vermos que o poder, que o dinheiro não era aquilo que o homem imaginava que fosse, que basta um pequeno vírus, que não é nem uma entidade viva propriamente como ser,
é apenas um agente infeccioso, como uma definição diz, que tomou conta de todos nós, mexeu muito mais com o emocional, com o espiritual, do que propriamente com o corpo. Concordo. É isso, doutora? E aqui Concordo. deixo as palavras finais para a senhora e, mais uma vez, fortalecendo a nossa gratidão e dizer que logo, logo estaremos convidando de novo para, quem sabe, trazer notícias mais promissoras. Com certeza. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito as perguntas, certo? Estou à disposição, tá? E eu acho que essa figura que eu coloquei aqui, essa foto é muito emblemática, porque, na verdade, ela remete a um colega médico que olha para o seu paciente questionando tantas coisas. Então, ele questiona se a terapêutica dele tem sido adequada, ele questiona se aquele paciente vai responder a todo o planejamento que ele tem tido. Entretanto, o que a gente sabe é que curar, às vezes a gente consegue. Aliviar a dor e o sofrimento, frequentemente a gente consegue. Mas com o conforto, o carinho e o acolhimento deve ser sempre uma premissa da assistência médica para todos os seus pacientes. Aqui fica o nosso abraço, o nosso agradecimento a todos os amigos que nos acompanharam. Como não podia deixar de falar, né? Jesus, nosso médico de homens e de almas. Graças a Deus.